Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre a redução da maioridade penal no Brasil. Elza, além dos assistentes sociais, né, que eu acredito tenham uma opinião aí sobre essa questão da redução da maioridade penal contra, né, essa medida, é certo que em conversas com muitos policiais, a maioria dos policiais é a favor, né, da redução da maioridade penal. Porque eles lidam no dia a dia das ruas e eles talvez sintam mais do que a maior parte das pessoas que essa impunidade é visível, né? E um outro aspecto que eu queria perguntar para você, que eu acho que talvez isso não seja um aspecto muito questionado. No momento em que a própria legislação ela não permite essa punição do menor, né, da forma como o maior é punido, o menor ele não acabou se tornando massa de manobra para essas grandes quadrilhas de traficantes de droga, porque eles acabam sendo usados justamente porque não podem ser punidos como os maiores. Os jovens não acabaram se tornando aí essa grande massa de manobra dessas quadrilhas? Você entrou num assunto assim que realmente importantíssimo que eu gostaria de falar e ratificar a minha opinião em relação à não diminuição da maioridade penal. Por quê, Rolf? O que acontece? Muitos adolescentes são usados realmente pelos maiores do tráfico, por muita gente até da sociedade, né? Então, o que acontece? Eles são massa de manobra, sim. E esses meninos com 16 anos, eles têm como ser ressocializados. O que a penitenciária, a cadeia ressocializa? Muito pelo contrário, não existe o trabalho dentro da cadeia para ressocializar os detentos. E na medida socioeducativa, é um mito dizer que o adolescente não é punido. Quem conhece o Instituto Padre Severino, no Rio de Janeiro, quem conhece a Escola João Luiz Alves, a Escola Educandária Santos Dumont, que agora mudou o nome, não me lembro, Gomes da Costa lá, que mudou. Então, quem conhece o sistema do adolescente sabe que ele é punido. E tem mais, ele é punido a partir dos 12 anos de idade. Ele começa a ser punido com 12 anos. Nosso atendimento adolescente na nossa instituição é a partir de 12 a 18 anos incompletos. Então, ele recebe, tem várias medidas socioeducativas que o juiz aplica de acordo com o ato infracional praticado. Então, é mito dizer que o adolescente, quando comete qualquer ato infracional, ele não é punido. Mas você acha que essa punição ela vem na exata medida da infração que foi cometida? Exato, é o julgamento do juiz, né? O que acontece com um adolescente pego em flagrante, ele vai para a delegacia, é lavrado um RO, um registro de ocorrência, vai para o Ministério Público, vai para a audiência e a juíza aplica uma sentença de acordo com tudo que já foi apurado, com tudo que já foi falado, ela aplica a sentença de acordo com a infração. Então, tem meninos que cumprem medida socioeducativa 3 anos dentro de uma instituição que é gradeado, que não é uma instituição como é a nossa instituição, que atende à semi-liberdade. Então, o adolescente tem várias medidas socioeducativas, no artigo 112 do ECA. Primeiro, ele tem a obrigação de reparar o dano que ele causou a alguém, né? Está lá essa punição de advertência. Depois, ele tem a prestação de serviço comunitário, né? Depois ele tem a liberdade assistida, que é cumprida no CREAS, no Poder Público, agora municipal. E tem a semi-liberdade, que é cumprida no CREAD de Teresópolis, e tem a internação, que é a última medida em coisas graves que é cometido pelos adolescentes. Então, o adolescente tem punição, sim, até 18 anos. Ele saiu da menoridade, completou 18 anos, se ele cometer um ato infracional, faltando 3 dias para completar 18 anos, ele vai cumprir no sistema lá no Rio de Janeiro, até os 21 anos. Então, o Estatuto da Criança ele não mudou em relação à maioridade de 21 anos para punição em sistema, eu diria quase que prisional, porque é fechado, o sistema é fechado. Eles não saem para nada, né? Família que tem que ir lá visitar e tal. Então, eles são punidos, sim, desde os 12 anos de idade. Quanto à diminuição da maioridade penal, nosso sistema carcerário ele é falho. O Brasil é o 4º país mais de população carcerária maior do mundo. Então, você imagina colocar um menino de 16 anos, porque se a lei acontecer, o menino que furtou um biscoito no supermercado, ele vai ter a mesma punição daquele que matou. Não existe regras para isso, porque ele tem 18, ele tem 16 anos, ele é maior. Então, ele vai ser punido e vai ser preso como maior de idade. E detalhe, os Estados Unidos, outros países mais avançados, eles punem desde os 10 anos, 11 anos, só que eles têm toda uma estrutura.
Ali tem todo um trabalho pedagógico para cada idade. É separado por complexão física, é separado por idade. Então, nosso país nunca vai estar, eu digo nunca, eu sei que nunca é muito tempo, mas eu acho que ele nunca vai estar preparado estruturalmente para punir o menino a partir de 16 anos. Pois é, mas aí fica uma questão, né, pastor, que é a questão... E como é que ficam as pessoas que são vítimas desses menores? Eu acho, por exemplo, que o pressuposto aqui levantado pela Elza tem que ter muito cuidado para analisá-lo, porque ninguém é punido igualmente por roubar um biscoito e cometer um crime de assassinato. Nem o maior é julgado da mesma forma. Então, eu penso como eu vou repetir, a pergunta é essa, será que uma pessoa de 16 anos é justo deixá-la numa instituição para cumprir pena com justiça pelo que ela fez? Agora, se essa instituição não está pronta a recebê-la por causa do contingente, por causa da população enorme, por causa de pessoas que estão lá há muito tempo e são muito mais velhas, enfim, então aí vai surgir um outro problema. A gente tem que criar uma estrutura para que isso aconteça. Agora, a discussão é válida e importante nesse momento e até as decisões que vão ser tomadas. Por quê? Porque a partir do momento em que se cria a lei, ela obriga a gente a pensar em outras coisas. Por exemplo, o próprio traficante que você disse ainda agora aí, que ele usa o menor para cometer infração, ele usa porque o menor é impune. Exatamente. Se ele passar a descobrir que o menor não é igual aos outros, então vão ser iguais, tanto faz o maior ou o menor. Entendeu? Então não vai ser mais aquela coisa de usar os menores como arma contra a justiça, contra a lei do país. Então eu acho que esse tipo de coisa vai favorecer, a justiça vai fazer o quê? Ela vai alertar contra os perigos de ter um menor e que no exercício da sua vontade própria ele cometa um erro. O próprio menor será agora responsável em descobrir, responsável em perceber de que ele vai ser punido. Né? Agora, se vai ter que montar uma escola, ela falou aqui de algumas escolas, achei interessante, eu não tinha ciência desse negócio. Agora, essa questão da punição, ela tem que acontecer sim, tem que acontecer na minha visão por causa disso, né? E ela acontece, pastor, desculpa, ela acontece. E o que preocupa a gente, você falou que não é qualquer castigo, a partir do momento que a lei for votada para maior idade, é qualquer crime sim, que vai ser punido como maior. Mas aí vai ter... Não, vai ter julgamento. Há pouco tempo, mas vai ter a pena proporcional ao crime que ele cometeu. Proporcional ao tempo, mas não ao local. Proporcional ao tempo. Mas aí uma outra discussão também que está sendo levantada, porque assim... Lógico que agora está se falando apenas na redução da maioridade penal, mas os especialistas também discutem se não há necessidade de se criar um sistema para que esses menores sejam aí abrigados, quer dizer, na verdade presos, tem um atendimento mas compatível, num lugar separado. Exatamente. De onde estão os maiores, até pelo menos eles completarem 18 anos. Mas não deixaria... Mas eles teriam pelo menos a mesma pena... A justiça não deixaria de exercer a lei? É porque eu acho que a questão central aí não é nem a questão de onde, é uma questão importante, mas do tempo da pena que esse menor recebe. Eu acho que é só o tempo. Porque essa questão é uma questão. Porque hoje em dia, se o rapaz tem 18 anos, ele comete um estupro, ele vai ser condenado pela legislação como maior, e vai ser condenado a, sei lá, 15, 20 anos, não estou inteirado sobre a pena para esse tipo de crime. Mas o menor, ele só vai ficar preso, no máximo, acredito 3 anos. 3 anos. Mas o sistema é injusto, Rolfo. O sistema é injusto. E aí é o que eu estou dizendo. A nossa tentativa, quando eu sou a favor da diminuição, é para que a justiça se estabeleça. Não apenas a punição, mas a justiça. Porque será que um rapaz de 16 anos não sabe o que está fazendo, estuprando uma moça? Hoje em dia? No dia de hoje? É a mesma coisa que você pegar uma moça de 16 anos, chegar na frente do motel e dizer para ela, não, nós estamos aqui só porque vamos ver um filme de Mickey. Houve um tempo que você dizia, iludiu uma moça. Hoje em dia não existe. A realidade mudou totalmente. Eu entendo isso que você está falando, só um instantinho para completar aqui meu raciocínio. Eu entendo tudo isso que você está falando, mas será que vale a pena pegar um menino de 16 anos, adolescente, e colocar dentro do sistema penitenciário que desumaniza, que rotula, que põe a pessoa um trapo humano, porque eu conheço o sistema. Então, aquilo vai resolver o problema da violência? Não vai resolver, gente, não vai. O que vai acontecer? Vai ser meninos com maior poder de marginalidade, que vai estar numa escola de crime, e vai resolver o quê?
O que vai resolver é o que eu falei anteriormente. Mas é funcionar essa lei do Estatuto da Criança e Adolescente como deveria. Essa questão, Elza, na verdade, ela é uma questão até que envolve toda a questão da punição em relação ao preso. Será que o preso que está ali, mesmo maior de 18 anos, ele tem algum tipo de recuperação para a sociedade? Trabalho recuperador? Olha, eu vou agora, te dizer que tem. Por esse argumento, então também os presos maiores de 18 anos não seriam presos, porque ele também não tem recuperação. Não, mas eles são maiores, sabem muito bem, estão todos formados, sabem o que está fazendo. Não, mas aí é que eu digo. Pastor Sidato sabe que Não, tem filho. jeito, que ele trabalhou comigo dentro de uma cadeia e ele viu quantos presos que saíram dali e não retornaram mais. Mas isso pode ser tanto maior quanto menor. Pois é, pode ser. Isso mas, aí não é... mas o menor não está estruturado, pastor. O menor não está com a formação dele total. Eu acho, Tanto é que é proibido a venda de cigarro, de álcool, o menor, justamente porque ele não está o organismo Mas dele aí há totalmente essas formado. incongruências que até né, o pastor estava levantando, Elza, que até nesse ponto é um ponto realmente polêmico. Mas tudo bem, não pode fumar, não pode beber, mas pode votar. Mas aí não pode ser punido. Mas então é interesse uma público incongruência muito grande aí de Afinal de critérios. contas, quem é o garoto de 16 anos? Ele é um responsável ou ele ainda não é? Não, Isso. para votar ele é. Não para comprometer um crime, não. Para cometer um crime ele não é. Exatamente. Então, O esse poder tipo de público coisa. vota isso, o menor para Não votar é essa interesse incoerência. do poder público, Por isso que eu gente. insisto em dizer, Rolf, querida Elza, que na minha visão de ser a favor da diminuição é o senso de justiça. Será que um rapaz de 16 anos ainda não está pronto a pagar por aquilo que ele fez, pela consciência? Agora, se isso vai precisar ter uma cadeia que não permita que ele se envolva, como já crime de alta periculosidade, o cara está numa cadeia, o de menor periculosidade está em outra, já existe isso até a nível de maioridade. Então, que se faça alguma coisa para que os menores não fiquem em lugares onde não convém, onde ao invés de facilitar a sua recuperação, dificultaria, né? Exatamente. Que ele não esteja nesses lugares. Não tem É um dos dúvida. pontos. Na verdade, é o que a gente está vendo aí. Você vê que é uma questão tão polêmica, com tantos detalhes a serem analisados, que realmente está Eu suscitando preciso dizer a essa você discussão. que talvez o nosso ponto de vista ele é baseado em duas experiências muito diferentes. Elza está ali sofrendo com